Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 16 de junho de 2025, dia da estreia do Mengão no Mundial de Clubes. Mas tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, que já rolou a bola, tiveram muitos jogos, estão acontecendo jogos hoje, além do jogo do Flamengo. Às 16 horas tem jogo do grupo do Flamengo, o Chelsea e o Los Angeles FC se enfrentam e Benfica e Boca Juniors mais tarde também se enfrentam, são equipes do grupo do Bayern. Vamos começar falando então dos jogos que aconteceram? Mas antes de falar do Mundial, eu quero mandar um abraço para o pessoal do futebol aqui do Portão Azul de Guapimirim. O meu amigo Francisco coordena lá o grupo junto com o Edil e a rapaziada. E um abraço especial para o Menezes. Menezes botou uma questão no último vídeo sobre John Arias. Quando eu falei sobre controle de minutagem, ele questionou o John Arias ser um jogador, né, que está atuando de maneira recorrente, contínua, sem parar, sem controle de minutagem aparentemente, joga no Fluminense, joga na seleção da Colômbia. O que acontece com o John Arias, esse jogador de 27 anos que faz 28 em setembro? Porque ele tem essa complexidade física, esse controle de minutagem fica baixo. De repente, exatamente pela questão. Primeiro, vamos lá. Questão genética, né, que favorece muito o jogador, provavelmente seja um fator muito importante. E o segundo fator, não menos importante, e de repente o mais importante, que eu sempre pontuo nas lives e nos vídeos que eu participo, que é a questão extracampo. Se você quer saber se o controle de minutagem está sendo muito rigoroso e por que está sendo rigoroso, acompanhe jogadores na rede social, né? Às vezes uma vida social muito frenética faz com que o repouso fique em segundo plano e o jogador acabe perdendo essa intensidade. Temos aí, para citar, Cristiano Ronaldo, Hulk, jogadores que se cuidam e que estão aí conseguindo longevidade nas suas carreiras e baixo índice de lesões, né? Outro caso que a gente pode lembrar do Zé Roberto. Então, o caso de John Arias eu acho que passa muito por aí. Uma complexidade física favorável, uma genética favorável e uma vida extracampo também bem controlada, tá bom? Um abraço para o Menezes, um abraço para a galera toda aqui de Guapimirim e também um abraço para o pessoal da Praça Seca que está me acompanhando aí do Estúdio ATP, né? Um abração para a galera do Estúdio ATP. Já estaremos juntos aí participando de um evento, beleza? Fiquem atentos, deixem o like, se inscrevam no canal, galera. Quem não é inscrito, quem está chegando pela primeira vez, meus amigos do YouTube, vamos lá, vamos falar então do que interessa, que é o Mundial. O Mundial acho que pegou no breu, hein? Eu acho que agora vai. Ó o Mundial aqui, ó. O Mundial tá pegando no breu. Aconteceram até o presente momento essas 5 partidas aqui, tá? Até o momento de eu fazer o vídeo. Vamos lá. Vamos destrinchar essas partidas. No sábado, pelo grupo A, tivemos o Al-Ahly do Egito, de lembrança não muito agradável para nós, empatando com o Miami, o Inter Miami do Messi. Um jogo bem fraco tecnicamente, um jogo muito físico, que deixou a desejar pelo grupo A, né? Que é o grupo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai se classificar, hein? Esse grupo tá meio carne assada. No domingo pela manhã, né, também conhecido como ontem, o Bayern de Munique atropelou, sem prestar socorro, o Auckland da Nova Zelândia, né? O Bayern meteu 10-0, fez praticamente um jogo treino com o Auckland. Destaque para o Thomas Müller, um jogador que faz carreira há 17 anos jogando pelo Bayern. Impressionante o Thomas Müller, né? Um jogador que fez aí já uma quantidade de gols e jogos absurdo pelo Bayern. Eu estava até com os números dele aqui, olha só os números do Thomas Müller no Bayern. É uma coisa assim estrondosa. Ele já fez mais de 750 partidas e marcou mais de 250 gols pelo Bayern. A carreira toda no time bávaro. Impressionante. E o Auckland da Oceania, né, da Nova Zelândia, é um participante que vem realmente para fazer só a sua aparição ali, fazer ali um coadjuvante, né? É um figurante, né? Fazer uma figuração. É importante esses clubes? Na minha opinião, precisa haver, né? Porque é representação de um continente. Agora, a cota tem que ser menor como é. Então, quando o pessoal reclama de cota, tem que pensar sempre na representatividade. Isso se aplica também ao futebol brasileiro, né? Quando pensar em cota. Depois tivemos essa partida aqui mais tarde, na parte da tarde, Paris Saint-Germain também passou o carro no Atlético de Madrid, que tem um jogo bem feio, né? O time do Atlético de Madrid, do Simeone, apresenta um futebol bem cintura dura, eu acho um futebol feio, reativo, meio bruto. Em contrapartida, o Paris Saint-Germain está aí na esteira da seleção
Portuguesa, com Vitinha voando, que jogadoraço, hein? Time muito bom, acho que faz o futebol mais bonito, mais eficiente no continente europeu e quiçá no mundo, né? O Paris Saint-Germain, forte candidato nesse Mundial de Clubes. No final da tarde tivemos o Palmeiras empatando de 0-0 com o Porto. Outro jogo que ficou em 0-0, o grupo A até agora ninguém ganhou, ninguém marcou gol. O Palmeiras nos minutos finais pressionando bastante o Porto, que sentiu fisicamente. Destaque para o garoto de 18 anos do time do Porto, né? O jogador apresenta uma qualidade técnica absurda, né? 18 anos, Rodrigo Mora, apanhou bastante, diga-se de passagem, né? O time do Palmeiras bate a rodo. E o jogo ficou 0-0. No final da noite, na entrada da madrugada, tivemos o jogo do Botafogo, que venceu de 2-1 o Seattle Sounders, time bem fraco dos Estados Unidos tecnicamente, um futebol bem sofrível. O Botafogo botou 2-0 no primeiro tempo, parecia que ia ser fácil, quase se complica, tomou um gol no segundo tempo e o jogo acabou com uma vitória do Botafogo, que está no grupo B, assim como o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Na minha opinião, vai ter que decidir a sua vida contra o Atlético de Madrid. Acho que esse confronto é o confronto que vai ser decisivo nesse grupo. E como eu disse, hoje estamos tendo, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, às 16 horas, o jogo do Chelsea, que é do nosso grupo, contra o time do Giroud, o Los Angeles. E depois, mais tarde, o Benfica enfrentando o Boca Juniors. Outro jogaço também para a gente assistir. O jogo do Mengão acontece às 22 horas no Lincoln Financial Stadium. Lincoln Financial Field, para ser mais exato. Um estádio com o nome de Lincoln no Mundial não me deixou muito tranquilo, mas a gente tem fé que o Flamengo faça uma grande partida, consiga um grande resultado e preocupações com o Flamengo. Jorginho, será que joga? Até a hora do jogo a gente vai saber. Alexandre vai ser poupado, vai entrar de saída, vai vir com o Ayrton Lucas. São jogadores que estão aí sob um certo cuidado, controle de minutagem. O Alexandre que jogou aí datas FIFA. E o De La Cruz, que é uma certeza de estar fora. E eu vou falar rapidamente da questão do De La Cruz aqui. Lembrando, trazendo aqui mais uma vez o amigo joelho, né? O amigo joelho, ele teve uma lesão no joelho esquerdo, perfeito? Aqui a parte de fora da perna, tá? A outra perna está aqui, sempre gosto de relatar isso. Esse é o ligamento colateral lateral e esse é o ligamento colateral medial, que fica para o meio da perna, tá? Que bate um joelho com o outro. Foi esse ligamento aqui que ele lesionou. Sofreu a pancada, de fora para dentro, a perna dobrou, né? Dobrou, faz aquela... Esse ligamento suporta, mas o interno é que paga. Então o colateral medial é onde ele sofreu a lesão, está se recuperando, fazendo um tratamento conservador, mas ainda não está liberado. Então, para você que joga seu futebol, quando você torce o joelho assim para dentro, você já sabe qual é o ligamento que está pagando a conta. É o interno, colateral medial. É o colateral medial do joelho esquerdo do De La Cruz que está dando esse trabalho todo. O jogador não deve enfrentar, ou praticamente não enfrenta realmente, o Esperance logo mais. E ele deve jogar apenas contra o Chelsea. Está sendo preparado para voltar contra o Chelsea. Com relação ao Esperance, eu trago essa dúvida aqui, ó, sobre a ponta esquerda, né? Mokuana ou o jogador Belaili. Vou falar desses dois jogadores. O Mokuana é um jogador sul-africano, 25 anos, com menos técnica, mais tático. Um jogador que, num momento defensivo, trabalha mais para o time. E o outro jogador, Youssef Belaili, 33 anos, já é um jogador mais polêmico, com uma técnica mais refinada, o argelino, né? Já passou pelo Ajaccio, mas é um jogador, como eu disse, polêmico. Teve umas confusões aí com relação a doping, depois foi suspenso por causa de uma comemoração que ele fez sinais não muito legais, então foi suspenso. Quer dizer, é um jogador que gosta de criar uma confusão, mas no momento defensivo não coopera tanto. Quem será que o técnico do Esperance vai escalar? O Maher Kanzari, de 52 anos, vai botar em campo um jogador mais de confusão no momento ofensivo ou um jogador que compõe mais no meio campo? Eu voto mais no Mokuana. Acho que ele deve vir com o Mokuana e guardar o Belaili de repente para um segundo tempo. Ou então botar os dois e sacar de repente um outro atacante, o Rodrigo Rodrigues ou o próprio Ian Sassi, né? Aguardemos a escalação do Flamengo, aguardemos
a escalação do Esperança. Um detalhe importante, o Flamengo chegou nos Estados Unidos e conseguiu fazer, olha, 4 treinos. Quinta, sexta, sábado e ontem no domingo. No Brasil, o Flamengo não consegue fazer esses 4 treinos. Isso pode ser um handicap favorável ao Flamengo no planejamento do departamento de futebol na preparação física. Um detalhe muito importante que a gente vai ficar observando como é que o time vai responder dentro de campo. E para fechar o vídeo, pedindo para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, o canal Alexandre Lucas Flá, deixe o like, mas se inscreva, porque a inscrição é que faz o canal crescer, beleza? Veja lá se está, inscreva-se, aperta ali, vai ficar inscrito, e aí você vai acompanhar, acionando o sininho, as notificações vão chegando, você vai acompanhando os vídeos. Show de bola? Última notícia, Vojvoda balança, mas não cai no Fortaleza. Quem cai, na verdade, é o Zubeldia, não é mais técnico do São Paulo. A dança das cadeiras dos técnicos no Brasil continua, mesmo a gente estando lá, ó, nos States, lá nos States, o futebol brasileiro está passeando pelos States, mas a galera está caindo aqui no Brasil. É impressionante a dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro. Então é isso, galera. Muita expectativa, fiquem atentos. Próximo vídeo já vou fazer analisando a vitória do Flamengo. Lembrando que o Fluminense foi o primeiro a chegar, é o último a jogar, joga amanhã a sua partida difícil contra o Borussia Dortmund também, né? E vamos esperar que todo mundo jogue para a gente poder fazer uma análise mais completa. Vou esperar o jogo do Fluminense também, para não dizer que eu não falei de flores, e vou fazer uma análise completa de todos os brasileiros já tendo feito a estreia. Valeu? Um abraço a todos e não esqueçam, canal Alexandre Lucas Flá, compartilhe, curta e se inscreva se não for inscrito. Um abração, fiquem com Deus, uma boa tarde, boa noite e um bom dia para todos.